do ano, pra gente já programar o nosso ano. Talvez vocês já tenham o ano de vocês programado, desenhado, projetado, mas uma aula de metas é sempre uma aula de metas pra gente poder fazer o quê? Pra gente poder dar aquela alinhada. Já anotei todas as coisas aqui que eu quero compartilhar com vocês de como eu me organizo. Então, faz favor, te levanta agora aí desse teu sofá, tá? E vai lá e pega um papel, uma caneta, vai lá e pega as tuas anotações para tu poder fazer aqui, ok? Ah, não, vou ficar sentadinha aqui depois. Não, depois nada, tu levanta agora e de sofá e vai fazer isso. Vai agora e já aproveita, tá? Eu tô sem óculos, e aí deixa eu olhar bem de pertinho. E aí tu já aproveita, taca o dedo aí no coração, taca o dedo aí no coração, pro Instagram entender que a gente mal começou e já tem vários coraçõezinhos. Isso, gente, taca o dedo no coração com força. Manda já o aviãozinho dessa live pra alguém. Sabe aquela pessoa que tu gostaria que ela alcançasse as metas dela? Sabe o teu marido, os teus filhos adolescentes também? Manda aí o coração, manda aí o aviãozinho da live pra gente começar a poder já entrar aqui no conteúdo, mas daí o Instagram entende, né? Que a gente já tá começando a 1000 pelo Brasil e já manda essa sugestão de live para mais pessoas. E nós não estamos ao vivo pelo YouTube. Nós estaremos ao vivo somente aqui no Instagram, ok? Então, papel e caneta, apostos, porque eu detesto os enrolation. Então, já tacou o teu dedo aí e a gente vai fazer um acordo agora. Se ao longo dessa live o que eu for falando for fazendo sentido, se for gostando do conteúdo, se for algo que, nossa, tá legal pra mim, tá servindo pra mim, você vai fazer o quê? Você vai tacar o seu dedo aí no coração, vai continuar dando coração, continuar dando coração, porque no Instagram vai entregar essa live pra mais pessoas, ok? Então, preparei aqui. E aí eu quero, antes de falar do conteúdo, antes de transcorrer aqui o conteúdo com vocês, então eu preparei algumas anotações bem importantes, que são algumas estratégias que eu utilizo para aplicar as minhas metas. E aí eu vejo que as pessoas têm uma imensa dificuldade de projetar metas, eu percebo que as pessoas têm uma imensa dificuldade de se organizar para poder compartilhar, para as pessoas poderem... eu ia falar compartilhar, para as pessoas poderem desenhar os seus projetos, desenhar suas metas e alcançar as suas metas ao longo do ano. E aí eu sempre gosto de voltar numa história da minha carreira, da minha jornada inicial, e que fez muita diferença, né? Então eu gosto muito de compartilhar isso. E às vezes o que tu tá precisando inicialmente é fazer o quê? É fazer, inclusive, um ajuste aí do seu modelo mental. Porque muitas vezes tu começa a desenvolver alguma coisa na tua vida, tu começa a trabalhar com vendas, tu começa se coloca como objetivo alcançar algumas coisas, e aí ao longo da tua jornada, ou ao longo dessa caminhada, tu não alcança, tu se frustra, daí tu desenvolve uma comunicação negativa contigo mesma, e aí ao invés de se tornar uma pessoa que tu se autopotencializa para poder alcançar os seus objetivos, o que acontece? Tu começa a uma comunicação altamente sabotadora, né? E aí automaticamente tu acaba não alcançando os teus resultados, os teus objetivos. Então eu quero voltar aqui num ponto bem importante com vocês, tá? E aí, na verdade, essa história começa em duas partes da minha vida, tá? Em duas partes da minha vida, sei lá o que subiu os corações, aconteceu isso. Primeiro, tá? Quando eu comecei a trabalhar aos 16 anos, numa loja de perfumes importados e cosméticos num shopping center lá em Porto Alegre. E aí eu tive um chefe. E eu gosto muito de falar desse chefe, porque ele foi alguém muito importante pra mim. E ele foi uma pessoa que me treinou muito, eu não sabia vender. Eu tinha 16 anos quando eu comecei a trabalhar nessa loja. E aí ele me ensinou muito do que eu sei, ele me treinou muito, e ele me espremeu muito. E ele me dizia o seguinte, olha só, se tu tem um objetivo... E na época, essa loja era uma loja de perfumes importados e cosméticos. E aí uma importadora que fazia a importação dos perfumes para essa loja, chamada L'Oréal, eles trouxeram uma meta para aquele ano. Foi a primeira experiência de meta que eu tive na vida. E a meta era o seguinte, as melhores vendedoras do ano, elas ganhariam uma moto Honda Bis. Então, as consultoras, não, as vendedoras da loja, elas tinham uma infinidade de marcas de perfumes para poder vender.
Só que essa importadora, ela trazia um grupo de perfumes pro Brasil. E as vendedoras, ao longo do ano, que batessem a meta, né, de vender os perfumes, elas ganhariam, né, uma Honda Bis. Só que daí o que acontece? No ano anterior, já tinha acontecido essa mesma promoção. E era para uma viagem para Cancún, com absolutamente tudo pago. E eu lembro como se fosse hoje. Quando essa promoção chegou na loja e o nosso chefe anunciou para todas as vendedoras, eu tinha 16 anos. Ele foi lá e ele trouxe o compartilhamento daquela meta, daquela promoção de vendas. E aí eu lembro que eu fiquei tipo, nossa, que legal, uma viagem para Cancún, no México, com tudo pago. Meu Deus! E aí eu fiquei, nossa, muito ansiosa com aquela meta. Eu fiquei assim, meu Deus, que legal, que incrível. Nossa, como eu quero ganhar. Ou seja, eu não tinha ouvido nenhuma das minhas colegas ainda. E quando ele trouxe aquela meta, quando ele trouxe aquela promoção, quando ele trouxe aquele objetivo, eu fiquei muito entusiasmada. E aí, quando ele saiu da loja, quando ele saiu do ambiente onde estavam todas as vendedoras, ele subiu, as minhas colegas começaram a dizer assim, nossa, é impossível de bater. Imagina, a gente vai concorrer com o Brasil inteiro. Nossa, não tem como. Nossa, é muito difícil. Nossa, é inalcançável. E aquele meu entusiasmo que tava mil pelo Brasil dentro de mim, aquele borbulhar, murchou. Murchou. Por quê? Porque eu comecei ouvindo as pessoas erradas. E aí eu lembro que no final desse dia, eu subi no estoque pra pegar um perfume que eu tinha vendido. E aí ele me perguntou, e aí, Dani, tu se entusiasmou com a meta? O que tu achou da promoção? E eu disse, nossa, Edgar, a promoção ela é muito incrível. Eu fiquei muito entusiasmada quando tu compartilhou ela, né? Eu fiquei muito movida, achei ela incrível. Meu Deus, seria um sonho ganhar. E aí ele me perguntou, tá, mas seria um sonho por quê? Se seria um sonho, por que tu não realiza? E aí eu falei pra ele, olha, na verdade é bem difícil, né? Eu comecei a repetir pra ele o que eu tinha ouvido das minhas colegas. Eu comecei a repetir pra ele o que eu tinha ouvido daquelas outras vendedoras que trabalhavam na loja há mais tempo do que eu. E aí ele me deixou falar tudo e ele disse assim, da onde tu ouviu isso? Quem te disse que é difícil? Quem te disse que é inalcançável? Quem te disse que não tem como tu alcançar? E aí eu perdi o rebolado, não queria falar que eram as minhas colegas, e aí eu nunca vou esquecer que ele me falou essa frase. Ele disse assim, Dani, tu é muito novinha, e tu tem que fazer uma escolha na tua vida. Ou tu escolhe ouvir quem fez, quem faz e quem sabe fazer, ou tu escolhe ouvir as pessoas que não fazem, que não sabem fazer, e que culpam os outros porque não fizeram. E essa frase, ela arrebentou a minha mente, assim. Expandiu demais a minha mente. E ele me disse assim, tu quer essa viagem? E eu disse, imagina! Eu falei pra ele, eu não tenho nem dinheiro pra ir pra praia. Quanto mais ir pra Cancún. Meu Deus, com tudo pago. Meu Deus, eu quero demais. E aí ele me disse, então me ouça. Me ouça. E a primeira coisa que eu quero te dizer é que tu pode alcançar essa meta. E a primeira coisa que eu quero te dizer é que tu pode ganhar essa viagem. E a segunda coisa que eu quero te dizer, a segunda, é que todo aquele que tem uma meta ousada, uma meta ambiciosa, ele precisa se capacitar no mesmo nível. E essa é a primeira lição que eu quero deixar aqui pra vocês. Todas as vezes que eu tiver uma meta audaciosa, ambiciosa, grandiosa, eu preciso me capacitar, eu preciso me desenvolver, eu preciso me transformar no mesmo nível, da mesma intensidade dessa meta. E aí ele me disse assim, se tu seguir tudo que eu tô te falando, se tu estudar tudo que eu vou te ensinar, tu vai alcançar essa meta. E aí ele me falou assim, ó, a partir de hoje, os teus olhos vão ficar em mim. Tudo que eu falar, como eu falar, tudo que eu vender, como eu atender, se concentra nisso. E segue o que eu tô te falando. E na época ele me deu pastas e pastas e pastas de literatura mesmo, dos produtos, dos perfumes pra eu começar a ler, pra eu começar a me capacitar. E gurias, e homens, eu tinha 16 anos, eu tava no 2º grau, estudava de manhã no 2º grau, pegava um busão cheio e ia pra loja do shopping.
Eu trabalhei aquele ano focadíssima, 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 focadíssima. E aí, durante o ano, ele foi me treinando. Durante o ano, ele foi me desenvolvendo. Durante o ano, ele foi me espremendo. Ele foi chamando minha atenção. Ele foi botando os dedos na minha ferida. Quando eu dava uma afrouxada, ele ia lá e dizia, olha, Cancún, olha, Cancún. E ele passou um tempo me dizendo que era possível. E aí, chegou uma época, assim, no meio do ano, onde ele disse assim, olha só, o mais legal de ter metas audaciosas e ambiciosas, onde inclusive tu vai competir com algumas pessoas, é que na metade do caminho, 90% já desistiu. E aí, o que aconteceu? Realmente ele tinha razão. No meio do ano, metade das colegas da loja tinham desistido da meta. E eu trabalhei durante aquele um ano focadíssima naquela meta. Resumo, chegou janeiro, início de janeiro, né? Exatamente nessa época do ano. E aí chegou o fax. Olha que antiga. Chegou o fax na loja, eu tava numa ansiedade. E aí ele fez o anúncio que o Rio Grande do Sul tinha 2 ganhadoras. E a nossa loja não era uma das maiores, né, do estado. E aí ele anunciou que eu tinha ganhado a viagem. Meu Deus, eu fiquei impactada, emocionada, chorei, pulei e tal. E eu precisei, inclusive, que meu pai pudesse ir no juizado de menores, assinar um termo, me liberando para poder sair do país, porque eu ganhei a viagem. No outro ano, a mesma loja, a mesma importadora, trouxe uma nova meta, que era uma meta de uma Honda Bis. E era uma época que meus pais tinham separado, e a gente estava numa pindaíba, sem precedente. E aí eu pensei, meu Deus, eu preciso ganhar essa moto para poder ajudar em casa, para poder ajudar minha mãe, enfim. E aí, louca pra espirrar. E aí, trabalhei de novo, pensava na moto, projetava a moto, ouvia o meu chefe me encorajava, ganhei a moto. No outro ano, ganhei um quarto inteiro mobiliado. No outro ano, ganhei uma televisão de 40 polegadas. Então, quero dizer pra vocês que talvez tu até hoje não tenha alcançado as tuas metas, porque talvez tu tenha feito algumas coisas erradas. E uma das coisas erradas que muitas vezes a gente faz é o quê? É ouvir as pessoas erradas. É muitas vezes ir lá e ouvir aquela pessoa que não faz, que não conquista, que não pensa grande, que não é audaciosa, que não é ambiciosa. E aí eu quero já dizer pra vocês de cara que eu, Daniele, sou uma pessoa bem ambiciosa. Nasci pobre, né, gurias? Nasci pobre, morei uma vila a vida inteira em Porto Alegre. Meu Deus, nasci pobre, me criei numa condição bem desafiadora. Então, às vezes, é até bom quando a gente nasce pobre. Tô falando zoando, tá? É até bom quando a gente nasce pobre, porque é tanta vontade que tu passa que tu acaba, entendeu? Aprendendo a ambicionar coisas melhores pra tua vida. Então, quando tu ouvir as pessoas dizendo assim, ai, ser ambiciosa não é bom. Não é bom, caramba. É muito bom tu ser ambiciosa, diferente de gananciosa. Então, é muito bom que tu seja uma pessoa que ambicione ter coisas melhores na tua vida. É muito bom que tu ambicione a ter resultados, relacionamentos melhores, um corpo melhor, uma vida melhor. Ambicionar é desejar ardentemente algo. Só que o mundo acabou vulgarizando a palavra ambição e as pessoas dizem assim, não, eu não sou ambiciosa. Eu sou eu sou muito ambiciosa. Eu ambiciono o melhor dessa terra para os meus filhos. Eu ambiciono um relacionamento top com meu marido. Eu ambiciono ganhar dinheiro, viver bem, comer bem. Eu ambiciono uma série de coisas. E eu quero te perguntar aqui, quem aqui tem vergonha de dizer que é ambicioso? Quem aqui tem, tipo, ai não, eu não falo que eu sou ambiciosa porque não é legal, não é bom, as pessoas julgam. Quem aqui se sente envergonhado de assumir isso? Quem aqui, às vezes, pensa, então, eu desejo, eu ambiciono, mas eu fico quietinha porque não é legal, as pessoas vão julgar. Então, eu já quero libertar vocês disso. Eu quero libertar a Cris, a Isabel, a Tavani. Então, eu quero muito que vocês possam se libertar disso. E que vocês entendam que ambição, ambicionar, né, o verbo ambicionar, a ação ambicionar, é você desejar ardentemente coisas, ou seja, materiais, conquistas, desenvolvimento para sua vida. Então, eu quero dizer para vocês que sim, eu sou uma pessoa que sou extremamente ambiciosa. Então, eu ambiciono muitas coisas
para minha vida, e eu espero que vocês passem a repensar sobre isso, em relação a isso, para que vocês comecem a pensar no que vocês ambicionam. E aí, papel e caneta, compartilhei com vocês aqui uma primeira história dos meus 16 anos, que aí já desenvolveu na minha mente que sim, eu poderia ter metas ambiciosas, audaciosas, e que eu deveria ouvir as pessoas certas, e dois, que eu deveria me desenvolver. Eu deveria estudar, eu deveria me trabalhar no mesmo nível, na mesma projeção da minha ambição. Para quê? Para que eu pudesse me tornar alguém que fosse alcançar aquela meta, aqueles objetivos. Olha, a cliente da Rafaela. Cliente da Rafaela que vem pro meu colo. Gente, vamos lá. Então, pegou papel e caneta? Ó, vou te dar um segundinho, vai lá, pega papel e caneta pra tu começar a definir aqui, ok? Como tu vai desejar, como tu vai começar a trabalhar. E eu quero dar pra vocês como eu trabalho a montagem das minhas metas. Quero também compartilhar um pouquinho de como eu penso em relação às minhas metas. Eu já comecei dizendo aqui pra vocês que eu sou muito, muito, muito ambiciosa. Eu ambiciono mesmo uma série de coisas incríveis pra minha vida. Não é de agora, é desde lá de trás. E eu quero já te libertar disso. Se você tem vergonha de sentir uma pessoa, e até mesmo de se posicionar como uma pessoa ambiciosa, mude isso. E não tenha vergonha desse sentimento. Muito pelo contrário, ambicione. Ambicione uma vida de mais intimidade com Deus. Ambicione ter um casamento incrível. Ambicione criar os seus filhos na direção certa. Ambicione coisas maravilhosas para você, para o mundo, para sua cidade. Nossa, esse sentimento, ele é muito, muito, muito poderoso mesmo. Agora, vamos lá. Primeira coisa, tá? Já se responda. Você e me escreve aqui que eu quero ver. Você é uma pessoa que funciona bem com múltiplas metas, ou você é uma pessoa que funciona bem com uma única meta? Isso é bem importante, tá? Isso é quase mais importante que a meta. Porque eu já vi muita gente falhar porque coloca 72 metas na vida e não realiza nenhuma. Então, eu, Daniele, hoje consigo fluir melhor com algumas metas a mais. Mas, durante bastante tempo, aliás, durante alguns anos, eu, Daniele, sempre trabalhei com uma única meta. Então você precisa saber, várias pessoas colocando aqui, com muitas, me perco com muitas, funciono com uma. Então você precisa saber como é o seu funcionamento. Se você funciona bem com uma meta ou se você funciona bem com múltiplas metas. Dani, eu funciono bem com uma meta. Então tu vai pegar papel e caneta e aí eu vou anotar aqui, vou ditar aqui pra vocês alguns dos pontos, tá? Alguns das áreas da vida que você deve definir pelo menos uma única meta para você já começar a trabalhar. Então essas áreas aqui, ou esses pontos aqui, são pontos que você precisa pensar em quais metas você vai colocar esse ano. E aí depois a gente vai detalhar isso, tá? Então você vai detalhar, você vai definir uma meta, ok, né, para sua área de finanças e patrimônio, área financeira e patrimonial, saúde física e saúde mental, relacionamento, trabalho, estudo, viagens, trabalho voluntário e espiritual e o que eu chamo de meta fútil. Meta fútil. Eu amo ter meta fútil. Ou seja, aquela coisa que é futilidade e tal, mas que eu também quero alcançar e realizar. Então, repetindo, finanças e patrimônio, saúde física e saúde mental, relacionamento, trabalho, estudo, viagens, trabalho voluntário e espiritual. Essas são basicamente as áreas nas quais todos os anos eu estipulo uma meta pra mim. Se você achar de colocar mais áreas aí, tá tudo bem. Vou pedir pra, olha só, a mulher acelerada. Ixi, me perdi aqui, repete. Deixa eu ver se a Aline tiver aí, ela conseguir me ajudar pra escrever aqui o resumo pra vocês. Vou repetir, tá? Que eu falo rápido. Vou repetir. Finanças e patrimônio, saúde física e saúde mental, relacionamento, trabalho, estudo, viagens, trabalho voluntário e espiritual. Anotado? E aí eu, por último, Daniele, sempre coloco uma meta que eu chamo de meta fútil, objetivo fútil, coisas que eu quero realizar, que eu quero fazer e tal, entendeu? Mas eu sempre coloco, ok? Coloquei aqui pra vocês esses pontos. Bom, então vamos pegar aqui, por exemplo, tá?
tu vai colocar uma meta financeira para ti. E aí, qual é essa meta financeira? Essa meta financeira é uma meta de ter dinheiro guardado? Essa meta financeira, ela tá totalmente relacionada, ela pode estar totalmente relacionada com o quanto você gostaria de guardar de dinheiro ou o quanto você gostaria de ganhar. E aí, quando eu falo de meta de dinheiro, eu sempre divido tudo relacionado a dinheiro conquistado, dinheiro ganhado, dinheiro guardado, dinheiro investido, e aí eu separo de patrimônio. Então, eu sempre faço separação do quanto eu gostaria de ter de patrimônio, qual é a minha meta patrimonial e quanto é a minha meta financeira. Tô dando um exemplo, tá? Então, você vai definir aí uma meta para cada um desses pilares da sua vida. E aí, você definiu uma meta para cada um desses pilares, aí a gente vai aplicar aqui 5 pontos de trabalho que você vai ter em cima de cada uma dessa meta. Anote, ok? Anote. Então, ponto 1, o que você quer de meta? Ponto 2, qual é o número? Ponto 3, quando? Ponto 4, guardião. E ponto 5, alavanca. Tá? Então, eu coloquei aqui esses 5 pontos. Então, você definiu qual é a área que você quer trabalhar. Finanças. Então, você vai definir o que você quer ter como meta. O que? Eu quero chegar em o que? 100 mil reais. Eu quero ter 100 mil reais. Qual é a minha meta? Ter 100 mil reais de dinheiro guardado no banco. Por exemplo, tá? Então, o que? Dinheiro guardado. Agora a gente vai vir para uma parte muito importante. Número. E aí eu quero dizer para vocês, se tem uma habilidade que eu desenvolvi ao longo desses anos e que ela faz muita diferença na minha vida, é a habilidade de eu me tornei extremamente específica. Eu me tornei extremamente numérica. O nosso cérebro, ele ama especificidade. Ele ama. Ah, eu quero ganhar muito dinheiro. Tu não tá falando nada pra tua mente. Ah, eu quero ganhar pouco. Também não tá falando nada. Tu precisa falar muito, o quanto é esse muito. Eu já vou repetir os pontos. E você tem que falar, inclusive, quanto é esse pouco. Às vezes eu converso com mulheres solteiras que elas me dizem assim, ah, eu quero casar. Daí eu pergunto, ah, quando? E elas me dizem, ah, um dia. O nosso cérebro, ele não processa um dia. Não existe um dia no calendário. Existe dia 7 de janeiro de 2025. Então, quando tu fala assim, ó... Gente, eu preciso dizer, é uma cagada. Quando tu fala assim, eu quero ganhar muito. Eu quero produzir muito. Eu quero fazer muito. Muito quanto? Quanto é esse muito? Você precisa quantificar. Você precisa ser específica com o que você traz para sua mente. Eu quero emagrecer muito. Muito quanto? Eu quero guardar dinheiro muito. Muito quanto? Quanto? Aí esse ano eu vou arrebentar a boca do balão. Eu vou faturar muito. Eu vou produzir muito. Eu vou... Quanto é esse muito? Mas assim, ó, numericamente falando, na especificidade. Então, primeira coisa que você vai definir, repetindo 5 pontos. O que você quer? Qual é o número daquilo? Qual é o número daquilo que você quer? Quando isso vai acontecer? Quem é o guardião que vai te ajudar nisso? E quem é a alavanca? E eu vou explicar cada um dos pontos de como você vai trabalhar, ok? Então, o que, qual o número, quando, guardião e alavanca. Bom, você definiu, ok, que o que você quer? Guardar dinheiro. Qual o número? 100 mil reais. Quando? Até dezembro desse ano. E aí, você definiu esses 3 primeiros pontos. Importantíssimos. Imaginemos que você colocou para sua meta, de saúde física, que você quer emagrecer. O que você quer emagrecer? Qual o número? 5 quilos. Quando? Até 1º de julho do meio do ano. Então você precisa definir o que, o número e quando. Essa definição, ela é essencial para sua meta. Ela é essencial. E a maioria das pessoas determina uma meta, mas não trabalha nem com número e muito menos quando ela vai alcançar essa meta. Então você define o que você quer para todas aquelas áreas da vida que eu trouxe para você, qual é o número que você precisa alcançar e quando, qual é o tempo que você vai se destinar a trabalhar para essa meta. E aí você colocou o que? 100 mil, né? O que? Dinheiro guardado.
número 100 mil, e aí você vai colocar o quê? Até quando? 1º de dezembro, né, de 2025. E aí, você vai, então, trazer apoio para sua meta. Você vai buscar auxílio para execução da sua meta. Dani, qual vai ser o auxílio? O guardião. Quem será o guardião? Quem vai ser o Capitão Nascimento? Quem vai ser a pessoa que vai te cobrar? Quem vai ser o teu parceiro de meta? Então, imaginemos. Eu coloquei uma meta dos 100 mil. Então, eu vou chamar o meu marido, Danilo, para ser o meu guardião. Então, esse guardião, essa pessoa que eu vou chamar para ela ser minha parceira de sócia, gente, isso funciona muito bem. Esse meu guardião, ele vai ser uma pessoa que eu vou chamar ele para ser meu parceiro de meta. Eu vou chamar ele para me cobrar a meta. Eu vou chamar ele para enfiar o dedo da minha ferida, da minha meta. E caso eu não feche a minha meta, eu vou combinar com ele de que eu vou ter alguma perda na qual eu vou estar pagando para ele, entendeu? E eu não tô falando só de dinheiro, eu tô falando de alguma coisa que eu vá fazer como pagamento, como uma punição por eu não ter alcançado aquela meta. E aí vai ser muito legal, porque, por exemplo, se eu colocar uma meta de guardar os 100 mil, o quê? Guardar quanto? 100 mil até dezembro. Eu vou ter o meu marido, Danilo, que é o meu guardião. Se chegar em dezembro e eu não guardei 100 mil, eu me comprometo de dar 5 mil pra ele. Tô dando um exemplo. Você pode criar qualquer circunstância na sua vida, ok? E aí eu me comprometo de ir lá e pagar isso pra ele. Eu me comprometo de ir lá e, tipo, se eu não alcançar esse valor, essa vai ser minha punição. Ou eu vou te pagar, ou eu vou ficar tanto tempo sem fazer tal coisa. Ou seja, eu vou escolher uma punição que seja realmente uma punição pra mim, a ponto que eu não queira encarar essa punição. Então, eu vou me comprometer ao máximo de alcançar os meus resultados pra poder, então, alcançar a minha meta. E aí, então, o guardião vai ser aquela pessoa que vai me cobrar, que vai me chamar, que vai me incentivar, que vai me encorajar, mas que vai me dar uma cobrada também para que eu possa alcançar essa meta. E aí, o último ponto é a alavanca. O que é a alavanca, tá? A alavanca é o prêmio do qual eu vou me dar por alcançar essa meta. Então, se eu bati os 100 mil, eu vou me dar um presente, eu vou me dar um reconhecimento, eu vou ir jantar naquele restaurante que eu gosto bastante, que constantemente eu não vou. Eu vou tirar 3, 4 dias de descanso, eu vou comprar algo que eu queira muito, eu vou me reconhecer, eu vou me premiar. Ou seja, quando eu defino os meus 3 pontos da meta, que é o número e o prazo que eu vou executar essa meta, eu preciso definir aqui, ó, a punição que eu vou ter ao não cumpri-la, e aí eu vou ter alguém me cobrando ela também, e isso vai ser bem legal pra mim, e eu também vou definir qual é a minha premiação por ter alcançado essa meta. Então, eu defino uma meta, defino ela de uma maneira específica, como eu já ensinei para vocês os 3 primeiros passos, mas para que eu consiga trabalhar essa meta de uma maneira muito funcional, quando eu defino o guardião, quando eu defino a minha punição e quando eu defino a minha premiação, é bem importante que vocês saibam que para muitas pessoas a punição ela é mais importante que o prêmio. Por exemplo, eu coloquei uma meta que, eu quero emagrecer. Quanto? 10 quilos. Até quando? Dezembro desse ano. Se eu não alcancei de perder até dezembro desse ano 10 quilos, que é o que eu quero, então quando chegar lá no final do ano eu não emagreci, eu vou me dar uma punição. 2 meses sem sair pra jantar. 2 meses sem comer sushi. 2 meses sem chamar pizza. É um exemplo, entende? Então você define o seu guardião, você define a sua punição, mas você também define a sua premiação. Você define também o seu reconhecimento. E aí, o que é legal? Que você vai descobrir se você se move mais por reconhecimento, por punição, ou você se move mais por premiação. Tem pessoas que dizem, nossa, Dani, eu me movo super bem por premiação. Eu fico completamente focada no meu prêmio, naquilo que eu vou ter ao alcançar meu objetivo. Mas tem gente que não se move por premiação. Tem gente que se move pelo quê? Do medo da punição. Não, eu não vou passar por essa punição, então eu vou trabalhar firme para poder alcançar a minha meta. E eu quero saber de vocês, me escrevam aqui. Quem aqui trabalha mais por premiação
E quem aqui trabalha mais por punição, né? Com medo de ser punida, né? E aí não se esforça ao máximo para poder alcançar. E aí, lembrando, essa punição não é ninguém que vai determinar para você. É você que vai determinar para você tanto a sua punição quanto a sua premiação. Aí é você que faz essa decisão. Não sou eu, não é seu marido, não é ninguém dizendo o como você vai se premiar e ninguém dizendo o como você vai se punir caso você não alcance a meta. Mas o que a gente está trabalhando aqui? A gente está definindo exatamente o que você quer. A gente está definindo exatamente, especificamente o que você quer em números para ter essa clareza na sua mente. E também a gente está trabalhando o que aqui? A questão de você ter um prazo para que isso aconteça. E aí, minha gente querida, quando você define essa parte, né, do guardião e da alavanca, e aí quando a gente fala da alavanca, é você lembrar, né, do reconhecimento que você quer viver, é você lembrar daquilo que você quer conquistar, daquilo que você vai se premiar por ter alcançado aí a sua meta. Então, é muito importante que você determine os pontos da sua vida, ok? Ali que eu falei, financeiro, profissional, espiritual, que você defina uma meta ou mais metas, dependendo de como você funciona, de como é o seu funcionamento, ok? E aí também é importante que você defina exatamente dessa maneira. Agora eu quero trazer uns pontos bem importantes para você poder trabalhar a questão aí da sua meta, tá? Uma das coisas que já é super comprovado, que é muito falado e faz muita diferença, é a questão de você ter visibilidade à sua meta. Onde é que as suas metas estão? Você faz cartaz de metas, você tem as suas metas na tela do seu celular, você tem as suas metas pendurado em algum cartaz. Aonde estão as suas metas? Quantas vezes no dia os seus olhos olham para as suas metas? Olha a pergunta que eu fiz. Quantas vezes no dia o teu celular, quantas vezes no dia os teus olhos enxergam a imagem colorida, não preto e branco, colorida das suas metas? E aí eu quero te dizer, as minhas metas, elas estão todas penduradas na lateral da minha parede no meu quarto. Ou seja, eu deito de lado, eu gosto de dormir de lado. Ao acordar, todos os dias eu acordo, eu olho para aquela parede. E os meus olhos, eles percorrem pelas minhas imagens coloridas impressas, coladas na parede do meu quarto. Danilo fica louco? Fica. Já me xingou. Ai, tu tá colando papel na parede, vai tirar tinta. Não tem problema. Não tem problema. Depois a gente pinta a parede. Eu tenho todas as minhas imagens coladas na parede do meu quarto. Todas as minhas imagens, elas estão todas, as mesmas que estão na parede do meu quarto, elas estão no fundo de tela do meu computador. E as mesmas estão no fundo de tela do meu celular. Então os meus olhos, eles enxergam múltiplas vezes, as minhas metas em diversos lugares da minha vida. Celular, computador e a parede do meu quarto. Então a pergunta que não quer calar é: o quanto os teus olhos enxergam as tuas metas diariamente? O quanto que elas estão visíveis para ti? E aí o que acontece? Muitas vezes tu não tem visibilidade nenhuma. E se tá fazendo sentido, coloca o dedo aí no coração. Coloca o dedo no coração aí pra gente poder aumentar aí o número de pessoas na live. Estamos com quase 1.400 pessoas. Então, se você não fez ainda as suas metas impressas em imagens coloridas. Ah, Dani, mas eu não tenho impressora, eu não tenho folha de ofício, mas tu tem o Pinterest, tu tem o Google, tu pode ir lá pegar todas as imagens, salvar e colocar como fundo de tela do teu celular. Gente, eu quero falar pra vocês, esse anel aqui é o anel da Tiffany, tá? Esse anel aqui é o anel da Tiffany. Adoro a história da Tiffany, é uma joalheria incrível, tá? E esse anel da Tiffany, ele tava impresso, colado na parede do meu quarto, na tela do meu celular, porque eu tinha como meta, uma meta fútil que eu tinha o ano passado. E aí o Danilo me deu de presente pelos nossos 5 anos de casado. Então eu tinha o anel da Tiffany. Existia um outro item de luxo que eu queria também imprimir, coloquei lá e o ano passado também ganhei. Coloquei metas numéricas de quanto eu queria ganhar dinheiro. Coloquei metas numéricas de quanto eu queria produzir como equipe. Ou seja, quando você define o que você quer,
quanto você quer e quando você quer. E aí você traz tudo isso para uma visualização, onde seus olhos enxergam muitas vezes, aquilo começa a transmitir para o seu cérebro uma mensagem de que aquilo que eu tô visualizando já é real e vai acontecer. Entende? Então é bem importante que você possa trabalhar isso também. Eu acredito nisso porque eu vivo isso. Há anos, eu comecei a trabalhar isso. Eu sou, talvez algumas pessoas saibam, outras não, eu sou diretora de vendas da Mary Kay, do Brasil, e aí há anos atrás, eu tinha uma unidade, um time de vendas produzindo muito pouco, uma produção muito baixa de 11 mil pontos no mês. A Mary Kay metrifica a produção das suas unidades, das suas diretoras de vendas por pontuação, e a minha unidade estava fazendo 11 mil. E eu lembro como se fosse hoje, eu determinei que eu queria fazer uma unidade, eu queria ter uma unidade produzindo 70 mil. E aí eu peguei papel de ofício e eu escrevi com canetão colorido 70 mil, e eu colei, gurias, pela minha casa inteira, eu colei no teto do quarto, eu colei na porta da geladeira, as pessoas chegavam na minha casa e diziam assim, nossa, que é isso? Que é esse 70 mil? Que é esse 70 mil? Para as pessoas, muitas vezes elas não entendiam o que era aquele 70 mil, mas eu pensava os 70 mil, eu exalava os 70 mil, eu dormia, acordava pensando nos 70 mil, e eu verbalizava que eu tinha uma unidade com 70 mil, que eu já ganhava um bônus de 70 mil, então os 70 mil ele se tornou tão vivo na minha vida, ele se tornou tão real na minha vida, eu verbalizava tanto aqueles 70 mil, que ele aconteceu em 5 meses. Em 5 meses a minha unidade, ela saiu, 7 meses, desculpa, a minha unidade, ela saiu de 11 mil pontos para 70 mil pontos. Então é importante que você possa pensar. Agora eu quero falar algo bem importante, tá? Uma das coisas que acaba com o teu cumprimento de metas, tá? Que é tu não acompanhar as tuas rotinas. Se tem algo que é essencial para as tuas metas, para o cumprimento delas, é tu trabalhar com rotinas claras de ações que vão te levar ao cumprimento das metas, tá? Então, por exemplo, se tu tem uma meta de ganhar mais dinheiro, ou se tu tem uma meta de emagrecer, quais são as rotinas? Qual é a rotina que tu precisa ter de ações que vai te trazer emagrecimento? Se tu quer guardar dinheiro, qual é a rotina que você precisa ter de ações que vão te levar a guardar dinheiro? E aí eu quero dizer pra vocês que pensa numa pessoa que ama a rotina e que tem uma rotina que funciona muito bem. Prazer, sou eu. Eu entendi que a constância, a rotina e a disciplina, ela leva qualquer pessoa do ponto que ela estiver, pro ponto que ela bem desejar na vida dela. E eu entendi que a rotina nada mais é do que repetição. E não tem como tu não alcançar resultados efetivos naquilo que você repete, melhora. Todas as pessoas, tá? Todas as pessoas que têm muito resultado em qualquer área da sua vida, você vai ver que aquela pessoa ela é altamente rotineira nas coisas que ela precisa fazer, em especial que vão levar ela para ter resultados expressivos. Então, se você colocou uma meta de guardar os 100 mil, qual é a rotina que você precisa ter? Nossa, Dani, eu preciso ter uma rotina de anotar todos os meus gastos. Nossa, Dani, eu preciso ter uma rotina de economizar. Nossa, Dani, eu preciso ter uma rotina de planilhar todos os meus custos do mês. Dani, eu quero emagrecer, então tem que ter uma rotina de ir pra academia. Eu tenho que ter uma rotina de comer menos açúcar, menos carboidrato. Dani, eu quero me desenvolver intelectualmente, então eu tenho que ter uma rotina de ler livro, um capítulo de um livro por dia. Dani, eu quero ter um relacionamento mais profundo com Deus, então eu vou criar uma rotina de todos os dias acordar, não pegar o celular e orar. Dani, eu quero melhorar meu relacionamento, então eu vou criar uma rotina poderosa de elogiar e de validar meu marido e de beijar ele na boca, de língua. Dani, eu quero melhorar quanto mãe, então vou criar uma rotina de conversar mais com os meus filhos. Quais são, gente, pelo amor de Deus, pega papel e pega caneta e anota quais são os comportamentos rotineiros que você precisa desenvolver na sua vida, para cada uma das áreas que você vai colocar uma meta. Então, Dani, eu quero me tornar uma pessoa mais positiva.
Então, qual é o comportamento que você precisa desenvolver de maneira rotineira? Eu preciso parar de reclamar, eu escolho parar de reclamar, eu desejo parar de reclamar. Então, a partir de hoje, eu vou criar uma rotina. Eu vou parar na parte da manhã e vou falar um motivo de agradecimento na parte da tarde, na parte da noite. Então, quais são os comportamentos rotineiros que você precisa desenvolver? E aí, ó, rotina, bate, repete, vira, entendeu? Então, qual é a atitude rotineira que você precisa ter? Que você precisa identificar. Então, tudo na vida é rotina. E eu gosto muito de dizer que os resultados, por exemplo, que eu tenho hoje em Mary Kay, né? Recentemente o ano acabou e nós batemos um recorde dos recordes da produção. A gente alcançou um resultado, tipo assim, não é nem fora da curva, é muito além da curva. E aí as pessoas me perguntam muito, nossa, o que tu faz? E aí eu sempre penso assim, as pessoas não deviam me perguntar o que eu faço. As pessoas deviam me perguntar há quanto tempo eu faço o que eu faço. As pessoas deviam me perguntar há quanto tempo eu faço o que eu faço. E assim, ó, que não soe arrogante, tá? Que não soe arrogante pra vocês. Mas eu conheço pouquíssimas pessoas que são tão rotineiras e tão constantes quanto eu sou pra fazer algumas coisas. Então, por exemplo, no meu trabalho, eu não faço nada mirabolante. Nada. Mas o que eu faço numa rotina, numa constância absurda que me gera um resultado mais absurdo ainda. Então, qual é a rotina que você precisa determinar para sua vida hoje? Importantíssimo. E aí eu quero falar de sabotadores. Você precisa identificar aqui agora, já imediatamente anotar qual é o comportamento que está sabotando o teu alcance das suas metas. E agora eu quero que tu preste muita atenção. E se você gostar do que eu vou falar agora, do exemplo que eu vou dar agora, taca o dedo aí no coração. Olha só, vou dar um exemplo, porque eu vivo isso dentro do meu segmento de trabalho. Eu escuto muito das pessoas que eu lidero o seguinte: ai, Dani, eu tenho uma meta para alcançar, eu tenho um objetivo para alcançar, mas daí eu me perco. E aí eu me perco no celular. Alguém aqui se perde no celular? Alguém aqui se sente... Alguém acha que se atrasa por conta do celular? Escreve eu, pra eu saber. Quantas pessoas hoje... Dani, eu poderia ser mais produtiva, mas Dani de Deus, eu me perco no celular, eu me atraso. Dani, eu começo a mexer no Instagram e aí meu Deus, era pra fazer 3 ligações pra cliente, eu fiz uma, porque 2 eu me atrasei quando vi. Olha a quantidade de gente colocando eu. Quem se perde aqui no Instagram? Quem se perde nos Reels? Quem se perde no dia a dia no celular? E eu escuto isso constantemente. Nossa, se eu tivesse feito um pouco mais, se eu tivesse saído do celular. Bom, então o que a gente entende aqui? Que um comportamento sabotador que tu tem, por exemplo, é mexer no celular. Então muitas vezes tu tá se sabotando. Presta atenção no que eu vou te falar. E aí talvez tu vai identificar, meu Deus, Dani, é verdade. E eu percebo que eu estou me sabotando pelo uso em excesso do celular. Então, se tu entendeu, tá, que tu se perde, que um comportamento teu é um comportamento de sabotagem por tu ficar e se perder no celular, tu precisa tomar uma atitude radical. E aí, muitas vezes, as pessoas não querem tomar uma atitude radical. E aí, tu talvez precisa aplicar uma atitude radical. Pra quê? Pra tu neutralizar. O que? Essa atitude sabotadora. Dani, o que eu preciso fazer? Então, tu precisa botar uma trava de tempo no teu celular. Por exemplo, eu vou botar aqui que todos os dias eu vou ter 2 horas disponíveis para ficar no Instagram. Tô dando um exemplo. 2 horas disponíveis para ficar no Instagram. Então, a partir de hoje, eu vou botar um tempo. E quando eu chegar naquele tempo, eu não vou mais entrar no Instagram. Eu não vou mais entrar no WhatsApp. Eu não vou mais entrar no YouTube. Então, eu já entendi que eu me saboto no celular. Eu já entendi que eu tô perdendo o controle disso. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou ser radical. Porque às vezes tu precisa ter um comportamento que seja um comportamento radical pra tu levar uma corda. E o teu comportamento radical contigo mesma, porque tu não é mais criança, vai ser botar uma trava de limite no Instagram. E aí tu vai aprender a gerenciar o tempo. Eu vou entrar aqui rapidinho, vou ver rapidinho o que eu preciso fazer, não vou ficar perdendo tempo com Reels. Ou, por exemplo, por que eu tô seguindo essa quantidade de pessoas que eu sigo? Por que eu sigo essa pessoa? Essa pessoa agrega na minha vida?
Essa pessoa tá trazendo um conteúdo relevante pra minha vida? Essa pessoa me inspira? Entende uma coisa? As pessoas nos seguem por 3 motivos. E aí eu quero que você faça um exercício que vai ser muito legal para tuas redes sociais. Anota isso. 3 motivos por qual geralmente a gente segue as pessoas não seguem. Por 3 motivos. E os 3 motivos são o quê? 3 Is. As pessoas não seguem. Ou tu segue as pessoas porque você se inspira nela. Ou seja, inspiração, identificação e instrução. Então, tu tá seguindo a Mariazinha. A Mariazinha te instrui? Ela traz um conteúdo que te instrui? Nossa, Dani, essa pessoa que ela fala sobre treino, sobre dieta, sobre Deus. Meu, esse conteúdo dela é muito... É um conteúdo que me instrui. Tu vai continuar seguindo. Essa pessoa tu se inspira? Ai, eu me inspiro, essa pessoa, nossa, ela tem um posicionamento muito legal nessa área. Sim, eu me inspiro. Tu vai continuar seguindo ela. Essa pessoa tu se identifica? Ai, Dani, eu me identifico. Ótimo, tu vai seguir. Se ela não responder, pelo menos, um sim pros 3 I, tu vai deixar de seguir aquela pessoa. Tu vai deixar de seguir aquela pessoa, porque as pessoas que muitas vezes tu tá seguindo é um monte de assunto bobajada, bobeira, que te consomem. Então, tu precisa entender quais são os comportamentos nos quais tu sabota. Vou dar um outro exemplo, tá? Tu tem dificuldade de acordar de manhã pra ir treinar cedo. Ai, Dani, sabe o que é? Gente, eu vou falar de meu marido. Meu marido, que eu amo de paixão, ele tem isso. O celular acorda, dele quer ficar mais 5, 10 minutinhos. E várias vezes o que acontece, o gato pega no sono e não consegue levantar na hora certa e perde o horário do treino. Então, tu é essa pessoa? Ai, vou ficar só mais 5 minutinhos. Ai, vou ficar mais tantos minutinhos. Aí, ai, perdi o horário. Já não vou mais treinar. Já não vou mais correr. Já não vou mais ir pra academia. Porque tu ficou mais 5 minutinhos que tu não tinha que ficar. Então, tu vai fazer um compromisso contigo mesma. O celular despertou. Ele despertou, tu vai pular da cama. Dani, eu quero desenvolver uma vida próxima com Deus. O celular despertou, tu pulou da cama, tu não abriu o Instagram, botou o joelho no chão e foi orar. Ou seja, lembra dos comportamentos rotineiros? Ai, Dani, o celular despertou, eu só vou ficar. Não, tu não vai ficar, o celular despertou, tu levantou da cama, tu não abriu o Instagram, nem o WhatsApp, vai fazer a tua primeira oração para começar o dia com Deus. Ou seja, existem algumas atitudes pequenas. Existem algumas atitudes que elas são realmente transformadoras e que fazem a diferença na nossa vida, entendeu? Então, muitas vezes o que acontece? Tu consegue ter algumas atitudes radicais, como essas que eu tô falando, que elas vão neutralizando a tua procrastinação. As pessoas falam muito de procrastinar, entendeu? Mas a gente precisa pensar, ok, vamos parar de procrastinar? Vamos. Então, quais são as atitudes radicais que eu posso ter imediatamente e que eu vou fazer isso de uma maneira rotineira e que vai ajudar a eu neutralizar a minha procrastinação, neutralizar a minha autossabotagem. Então, eu dei 3 exemplinhos aqui super simples. De tu tocou o celular, pula da cama, não abre o celular e vai fazer uma primeira oração. Lê um capítulo de um livro por dia antes de dormir. Lembrando que aquilo que a gente visualiza, vê, enxerga, sente, absorve antes de dormir, fica trabalhando na nossa mente, no nosso subconsciente quando a gente tá dormindo. Então tudo isso é bem importante, tá? Então é bem importante que você também saiba de algo, tá? Cansaço é reflexo de algo. Tem uma frase que eu quero que você leve pra sua vida. A frase é... Seguinte, vou dar uma explicação sobre isso, tá? Toda vez que as pessoas dizem eu tô cansada e eu quero desistir. Todas as vezes que tu sentir vontade de desistir de algo, o sentimento de desistência é um alerta do teu corpo, da tua mente para algum tipo de cansaço. Todo cansaço é um tipo de alerta. Quando a pessoa me diz, eu vou desistir de Mary Kay, ela não quer desistir de Mary Kay, ela não quer desistir do casamento, ela não quer desistir dos filhos, ela não quer desistir da dieta. Ela tá com algum tipo de cansaço, ou mental ou físico. E eu aprendi a lidar comigo dessa maneira, de uma maneira que me trouxe muito resultado. Então todas as vezes que eu tô pensando assim, meu Deus, eu quero desistir desses 3. Meu Deus, eu quero desistir do Danilo. Meu Deus, vou chutar o pau da barraca, vou desistir do meu time, do meu negócio, vou desistir de tudo. Desistência é sinal, é alerta para cansaço, para exaustão emocional ou exaustão física.
todas as vezes. Ó, por exemplo, ali, ó, a Nânia escreveu que ela... eu estou assim. Então eu preciso me perguntar, eu estou exausta emocionalmente? Ou estou exausta fisicamente? Nossa, eu estou exausta fisicamente, então eu preciso dormir, eu preciso descansar, eu preciso tomar banho, eu preciso sair do celular, eu estou exausta mentalmente? O que eu posso fazer para relaxar minha mente? Então, por exemplo, Daniele, quando eu assisto filme, eu não penso mais nada na vida. Nada. Quando eu vou assistir uma série, eu não penso mais nada. Então, quando eu tô por aqui, quando eu tô exausta emocionalmente, eu vou assistir uma série. Eu vou assistir um filme. Eu vou assistir alguma coisa pra minha mente relaxar. Quando eu tô cansada, eu tô exausta fisicamente, eu vou dormir. Então, todas as vezes que tu falar assim, a partir de hoje, eu vou desistir de tal coisa, não desista de nada. Você precisa fazer uma checagem com você. Aonde tá a sua exaustão? É físico ou emocional? Aonde você precisa descansar. Então, isso é bem importante, né? E aí, eu quero dizer pra vocês que pessoas viciadas em progresso se tornam pessoas milionárias. Milionárias, tá? Então, olha só. Vamos falar aqui pra gente finalizar sobre rotina. O batom é o belíssimo nude. Vamos falar aqui de rotina de conexão, para você se conectar com as suas metas, tá? Então eu anotei algumas coisas que eu gosto bastante de fazer e algumas coisas eu já compartilhei lá nos meus stories com vocês. Até vou mostrar nos próximos dias, ok? Então eu faço rotina de visualização. Acabei de falar para vocês que eu tenho as minhas metas muito claras na tela do meu celular, no computador, colado na parede do quarto. Os meus olhos veem as minhas metas o dia inteiro. Então, quando eu digo que eu sou muito viciada em ter meta e alcançar meta, é porque os meus olhos, eles estão o tempo todo vendo as minhas metas, e isso faz toda a diferença, é muito, muito importante. E aí, o que é bem importante também, né? É tu ter o contato com o teu guardião, né? Tu manter o contato com aquela pessoa que vai te ajudar. E aí tu fazer sempre um planejamento, uma avaliação das tuas metas. Olhar pra tua semana, olhar pro teu mês, olhar, né, pro teu semestre, pro teu trimestre e checar numericamente o quanto tu tá próxima da tua meta, ok? O quanto tá próxima de alcançar os teus objetivos, né? E é muito importante que tu não esqueça de ser agradecida pelo estado que tu tá, pelo lugar atual, né? Pelo lugar atual que tu se encontra. Então, às vezes, a gente tá tão focado na nossa meta que a gente fica vivendo um sentimento de ingratidão por estar onde nós estamos. E é bem importante que tu possa trabalhar a gratidão por onde tu tá, para tu poder, então, também trabalhar a tua energia e ficar feliz com isso, né? E aí, uma das coisas que eu gosto bastante de dizer, que a agenda, a metrificação do alcance das tuas metas, tu parar, tu olhar numericamente o quanto tá perto, o quanto tá longe, tu celebrar a aproximação da tua meta, isso é muito legal. Porque uma meta é um caminho final, e essa jornada ela tem que ser prazerosa, gostosa. Então quando tu olha pra tua meta, quando tu abençoa a tua meta, né? E uma das coisas que eu aprendi a trabalhar fortemente com as minhas metas também, gente, foi a questão de todos os dias eu anotar. Eu já compartilhei isso no Instagram. De vez em quando eu coloco lá minha agenda do dia, que eu vou colocando por hora. Eu vou olhando todas as ações que eu preciso fazer. Então, às vezes eu vejo que as pessoas elas não têm um cuidado de fazer uma análise do quanto o dia delas foi produtivo. Recentemente, no domingo de noite, eu tava conversando com uma diretora, eu mandei pra ela minha lista de ações da semana. O que eu tinha pra executar essa semana, o que eu tinha pra fazer essa semana. E aí, aqui no meu bloco de notas, eu vou ticando as ações que eu preciso ter. Então, tu nunca vai encontrar uma pessoa que ela é uma pessoa que alcança resultados e metas, que ela não seja muito focada em acompanhar o que tá acontecendo diariamente, constantemente na vida dela. Por quê? Porque as pessoas constantemente elas estão olhando aquilo que elas estão fazendo. E aí você precisa cuidar. Por quê? Porque às vezes você é uma pessoa muito centralizadora. Você não consegue delegar. E aí eu tô muito disposta a fazer uma próxima live para conversar com as mães. Porque às vezes as pessoas me dizem assim, Dani, como é que tu consegue dar conta de tanta coisa? Realmente eu sei que eu consigo dar conta de bastante coisa. Mas o que eu tenho hoje de resultado na minha vida também é proveniente de uma habilidade que eu tenho muito grande, que é a habilidade de delegar. Então, talvez vocês não saibam, algumas pessoas saibam, eu moro numa cidade chamada Winter Garden, no estado da Flórida, aqui nos Estados Unidos, e aqui a gente não tem mais uma ajudante de casa como eu tinha no Brasil, que era a maravilhosa Tamara, que trabalhou comigo por 8 anos. Então imagina eu tendo que trabalhar bastante como eu trabalho, e ainda eu tenho que fazer todas as coisas de casa.
Então, há algum tempo eu já aprendi a delegar, desde que os meus filhos eram pequenos. Lavar louça, varrer casa, ou seja, eu comecei isso lá atrás. E hoje aqui nos Estados Unidos, eu só praticamente faço o almoço. A minha única responsabilidade é fazer o almoço. O resto todinho é feito pelos meus 3 filhos. O Pedro tem 19, a Nath tem 16, a Rafa tem 15. Então, se você é uma mulher que é totalmente centralizadora e se você tem muita dificuldade de delegar, você vai se sobrecarregar. Você vai chegar à exaustão física e emocional. E tu vai querer chutar o pau da barraca. Tu vai querer desistir de tudo. Daqui um pouco até de casamento, de filho, de trabalho. Tu vai querer fugir pra Marte, pra Lua. Entendeu? Por quê? Porque tu tá exausta. Mas tudo isso por quê? Porque tu é uma centralizadora. Tu é uma pessoa que não consegue delegar, tá? Mas Dani, quando eu peço pros meus filhos fazerem, eles não fazem tão bem assim. Os meus também não faziam. Eles precisaram de um tempo pra aprender a fazer. Eles precisaram de um tempo para poder aperfeiçoar, para fazer tão bem quanto eles fazem hoje. E às vezes eles não fazem tão bem assim. Mas eu sigo cobrando e sigo deixando eles na posição de fazer. Por quê? Porque eu aprendi com o passar do tempo a delegar. E se você, mulher aí, gostaria de falar sobre esse assunto, como construir uma equipe de sucesso com os seus filhos adolescentes, que é algo que vocês me escrevem bastante, me escrevam, Dani, eu quero muito ouvir esse assunto, eu quero que tu possa compartilhar como tu faz com os 3, eu quero aprender a delegar, né, eu sei delegar muito bem, eu aprendi a delegar, mais ainda com o tempo. Hoje, então, eu tenho uma equipe também internamente que me ajuda no meu trabalho Mary Kay. Meu marido trabalha comigo e eu tenho mais assistentes que também trabalham comigo. E eu tenho uma facilidade absurda de delegar para elas. E isso me gera muita produtividade. Então, olha que tem algumas pessoas dizendo eu quero muito. E a gente vai falar sobre esse assunto também. Gente, ajudou essa live? Conseguiu ficar um pouco claro para vocês sobre metas, sobre objetivos? Não sai da live que eu quero fazer algo antes de acabar aqui. Não sai da live. Quero saber se ajudou. Se ajudou, dá o coraçãozinho aí. Eu vou deixar essa live salva por 24 horas lá no meu feed. Se você quiser reassistir para você fazer as suas anotações. Né? Então, se ajudou, que bom que ajudou. Que bom que contribuiu. E aí eu preciso finalizar essa live dizendo que uma das coisas que eu também executo grandiosamente na minha vida é a declaração. Eu aprendi há algum tempo a profetizar. Às vezes a gente ouve sobre profetizar. E o que é profetizar, né? Profetizar nada mais é do que predizer. Quando a gente vai estudar a etimologia da palavra profetizar quer dizer pré-dizer. Então, quando você profetiza, você está pré-dizendo que aquilo aconteceu, que aquilo deu certo, que aquilo, funcionou. E eu quero, no final dessa live, declarar sobre a vida de vocês. Eu quero profetizar sobre a vida de vocês. E eu quero que vocês possam receber isso de mim, né, que vocês possam estar com o coração aberto, né, que vocês possam estar aí unidas comigo. E eu quero terminar essa live aqui fazendo uma oração de bênção para a vida de vocês. E eu quero declarar sobre a vida de vocês, profetizar sobre a vida de vocês, que vocês tenham um ano, né, de alcance de todas as metas de vocês. Então, se vocês estiverem dispostos aí desse lado, eu vou me dispor aqui desse lado. E eu quero orar e pedir para que Deus, em nome de Jesus, Senhor, muito obrigada por essa live, Deus. Muito obrigada por cada uma dessas pessoas que estiveram aqui. Mais obrigada ainda também, Senhor, pelas pessoas que estiveram do início ao fim, pelas pessoas que passaram por essa live, Jesus. Eu quero te agradecer, Senhor, porque o Senhor tem nos permitido começar mais um ano. Deus, obrigada, porque o Senhor esteve conosco ano passado. E eu quero te convidar, Pai, para que o Senhor esteja conosco, não somente agora, nesse dia, mas que o Senhor caminhe conosco o resto do ano inteirinho, Jesus. Senhor, nós queremos te entregar as nossas metas, os nossos objetivos. E eu quero te pedir, Senhor, também que o Senhor possa resgatar no nosso coração aquele sonho que está esquecido, aquele sonho que está apagado. Eu quero pedir, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa resgatar do fundo do nosso coração e trazer à nossa memória
aquele sonho, aquilo que a gente acha que não pode mais realizar, aquilo que a gente acha que não pode mais alcançar, aquilo que a gente acha que o tempo já passou, que não nos é cabido mais. Senhor, em nome de Jesus, resgata nos nossos corações aquilo que o Senhor tem para nós. Traz à nossa mente, traz ao nosso coração, traz à nossa memória cada palavra que talvez nós tenhamos esquecido e cada ponto que talvez a gente tenha guardado. Nós queremos viver o melhor dessa terra, Jesus. E nós queremos viver o melhor dessa terra com a Tua presença nas nossas vidas. Senhor, em nome de Jesus, eu te peço para que o Senhor possa adentrar a casa de cada uma dessas pessoas que estão aqui. Senhor, adentra a casa, adentra os corações, adentra a mente, faz morada, Senhor. Faz morada na vida de cada uma dessas pessoas, Pai. E que nós possamos aprender, Senhor, a declarar de todo o nosso coração tudo aquilo que a gente deseja, tudo aquilo que a gente ambiciona e tudo aquilo que seja da Tua vontade, Senhor. Então nós estamos aqui, nós te entregamos o ano de 2025 nas Tuas mãos, Jesus. Nós colocamos nosso mês de janeiro nas Tuas mãos, Senhor. E nós queremos nesse momento colocar os nossos casamentos, a nossa casa, os nossos corpos, a nossa saúde física, a nossa saúde mental, a nossa saúde espiritual. Nós queremos colocar, Pai, as nossas finanças, o nosso trabalho, Senhor. Tudo nos Teus pés, tudo nas Tuas mãos, para que o Senhor possa, Pai, nos direcionar como o Senhor gostaria que nós pudéssemos caminhar esse ano. Pai, se for da Tua vontade, abençoa todas as nossas metas. E se não for da Tua vontade, nos dê a direção daquilo que o Senhor tem como meta para todos nós. E nesse momento, Jesus, eu quero declarar sobre a vida de cada uma das pessoas que estão aqui. Senhor, eu quero declarar a Tua presença viva na casa de cada uma das pessoas que estão aqui. Pai, eu quero declarar em nome de Jesus que essas pessoas vão ter o melhor ano das suas vidas. Eu quero declarar em nome de Jesus que elas vão viver, Senhor, o melhor dessa terra na Tua presença. Eu quero declarar em nome de Jesus que os casamentos serão fortalecidos, os casamentos serão recheados, Pai, de palavras de amor, de cuidado, de fidelidade, de união, de parceria. Pai, para toda aquela mulher solteira que tem buscado um namorado, um parceiro, um marido, separa a pessoa certa. Pai, eu quero declarar em nome de Jesus que os nossos filhos Te conhecerão, as nossas crianças, os nossos adolescentes caminharão contigo, Jesus. Pai, eu quero declarar também em nome de Jesus que nós teremos uma vida financeira alinhada. Nós conseguiremos pagar as nossas contas, guardar dinheiro e ajudar, Pai, o órfão e a viúva. Pai, eu quero declarar em nome de Jesus uma consciência para que a gente possa cuidar dos nossos corpos, cuidar das pessoas nas quais nós amamos e que nós possamos servir também, Deus, as outras pessoas. Pai, eu quero finalizar. Eu quero declarar em nome de Jesus, em nome de Jesus, que esse vai ser o melhor ano das nossas vidas. Eu quero declarar em nome de Jesus que nós, ao apresentarmos as nossas metas para Deus, Ele nos guiará e a gente alcançará os nossos objetivos de vida. Nós alcançaremos aquilo que o Senhor tem guardado para todas nós. Eu quero declarar saúde, prosperidade. Eu quero declarar uma mentalidade nova, um olhar expandido. Eu quero declarar que você vai chegar em lugares que você nunca sequer almejou, que você nunca sequer nem projetou na sua mente. E você vai saber que é Deus na sua vida. Eu quero declarar que você vai viver o transbordo de Deus na tua vida a ponto de alcançar muitas mais pessoas. E eu quero declarar também que você terá, com certeza, uma relação ainda mais profunda e de amor com Deus. Muito obrigada pela presença de cada uma de vocês aqui. Se fez sentido essa live, né? Se fez sentido essa aula, se fez sentido essa oração, eu vou deixar essa live lá no meu feed. Compartilhe com outras pessoas. Se fez sentido para você, porque também pode fazer sentido para outras pessoas. Muito obrigada e boa noite.